Oi, gente, tudo bem? José de Alencar, Sonhos d'Ouro. Ler uns trechos para vocês. Não sei se você gosta de literatura. Espero que goste. Nós vamos falar sobre a Guida, que é a personagem principal. Ela é filha do milionário dono de um armarinho, o senhor Soares. Eu disse num dos últimos comentários quanto era engraçado que as pessoas ficavam imitando esse senhor Soares em tudo o que ele fazia para ver se elas conseguiam também ficar milionárias ou pelo menos ficar com cara de milionária. O que é engraçado. Enfim, agora nós vamos falar da herdeira, quer dizer, da Guida, da personagem principal, que assim, de uma forma, como eu disse, né, como herdeira, ela é milionária, então ela tem muitos pretendentes ali. Muitos olhares em torno dela. Guida era naquele céu o astro de beleza, de que as outras moças não passavam de satélites. Em torno dela giravam os cavalheiros elegantes, todos aqueles que não tinham resumido a sua existência no balcão e ainda se ocupavam de música, de arte e de sentimento. Para esses, o dinheiro não é um fim, como para os primeiros, os cruzados do século. É meio apenas de obter o gozo, é um engaste para o prazer. Assim, uma mulher bonita na pobreza parece uma crisólita embutida em estanho. Na riqueza, torna-se uma pérola cercada de diamantes. Os olhares desta parte da sociedade acompanhavam os movimentos de Guida com admiração e insistência igual à dos adoradores do dinheiro encarnado na pessoa de Soares. Ela também representava o mito do século, o milhão. Se o pai figurava o milhão feito homem, ela era o milhão feito anjo. O ouro convertido em luz, a libra esterlina transformada em estrela, o bilhete do banco adquirindo de repente a graça diáfana da asa da borboleta. Ele é um pouco cômico aqui, né? Porque ela é meio que um meio caminho para essa fortuna toda, né? Então ela herda não só o dinheiro do pai, mas também a admiração das pessoas e o interesse dos homens, né? Os etimologistas, gente que profetiza o passado e inventa o esquecido, dizem que ouro, palavra de origem egípcia, significou primitivamente a luz, o sol, passando a designar o metal precioso por analogia. Olha, Guida personificava o ouro, segundo delicada comparação da poesia oriental, era o sol esplêndido da fortuna, era a réstia de luz coalhada em barra, o prisma bancário, o raio amoedado. Ou seja, esses cavalheiros em torno dela queriam o dinheiro dela, né? Dinheiro dela não, do pai dela. Entre todos os cavalheiros que se prostravam humildes ante o ídolo, distinguiam-se três, tá? Ou pela assiduidade na adoração ou pela esperança que afagavam. Eram Guimarães, o Bastos e o Dr. Nogueira. Pessoas que sem dúvida merecem alguma notícia, pois um deles, segundo se dizia geralmente, teria de ser o feliz, o querido da fortuna, o marido da mais rica herança e da mais bonita moça do Rio de Janeiro. Guimarães era um moço de 27 anos, filho de um antigo procurador muito
Ginja que devia deixar-lhe uma legítima de uns 600 contos de réis. O pai, à custa de empenhos, conseguira formá-lo em direito, mas só por luxo, para dar-lhe o título que tanto invejara. Sucedeu, porém, que ninguém tomou a sério a coisa, nem mesmo o rapaz. Todos continuaram a tratá-lo pura e simplesmente pelo nome. Sem o competente doutor, era tão profundo o esquecimento da formatura do filho do procurador que seus amigos e camaradas acreditariam mais facilmente que ele fosse um príncipe incógnito do que um bacharel. Enfim, vamos falar o Guimarães, falar mais um pouquinho dele. Ele era bem feito, de talhe vantajoso, vestia-se no rigor da moda, ao gosto do alfaiate, portanto, com todas as extravagâncias do figurino. Montava bem a cavalo, fumava com garbo o seu Havana, sustentava sofrivelmente uma dessas conversas de ninharias essenciais nos intervalos da quadrilha e em ocasiões de apresentação. Agora o Bastos. O Bastos era um corretor que aos 34 anos já havia feito uma bela fortuna. Soares o tinha no melhor conceito, quer dizer, o sogro, tinha ele no melhor conceito, e no círculo de íntimos lhe profetizaram 1 milhão aos 40 anos. Ora, 1 milhão, segundo o comendador, é o pólipo que se reproduz com espantosa rapidez. O corretor era um homem bonito, uma estampa soberba para granadeiro ou tambor-mor, alto de estatura, porte robusto, bem talhado, rosto de feições regulares, moldurado por uma bela suíça negra. Vestia-se com simplicidade de negociante inglês. Falava com acerto em assuntos comerciais. Animava-se a discutir política, até com os mais notáveis estadistas, porém, numa roda de senhoras, faltava-lhe fluência. Já entendi a diferença, O Guimarães, que era formado em Direito, ele sabia conversar ninharias, Conversar besteira ali entre as mulheres. Já o Soares, o corretor, não. E esse Soares parece que o sogro gostava mais dele. Enfim. Agora tem um terceiro, Quem será? Doutor Nogueira. Doutor Nogueira advogava, como todos os homens de talento. Quer dizer, tem 2 do direito, então, e um corretor. Enfim, o doutor Nogueira, envolvido na política. Candidato por sua província. Ele queria, acho que, ser político, pelo jeito, hein? Ele era inteligente. Vamos ver. Ele facilmente se amoldava a todas as situações. Quer ver? Soares tributava ao advogado a maior consideração e tinha plena confiança em seu futuro. Parece que o sogro gostava dele também. Sogro não, Provável. Ele era magro, uma expressão muito distinta. Cada um dos 3 candidatos ao sol da bela estrela de ouro tinha mais ou menos consciência das suas vantagens como competidores.
Alguns deles parece que confiavam na herança que tinham, sabe? Para conquistar a Guida e o sogro. Uns confiavam na amizade que tinha, amizade antiga que tinha com a família, com a consideração, com a sua posição alta na sociedade, no prestígio. Só que aí fica falando bastante sobre essa corrida deles, né? Pro coração dela e a fortuna do pai dela. E aí, o que fala aqui? Que a Guida, ela escolheria o noivo dela, né? O pai, ele não escolheria por ela, que era comum na época. Ó, nesta matéria de casamento, isso quem tá falando é o Soares, que é o pai da Guida. Meu caro doutor, eu sou a coroa, a Guida é o parlamento. Ela tem o direito de votar o projeto. Eu limito-me à sanção ou ao veto. Assim, o pretendente, quero dizer, o ministro, se quiser orçamento, deve usar de toda a sua eloquência no parlamento para derrotar a oposição. Ou seja, ela escolhe, eu só vou aprovar ou não depois que ela disser, pai, é esse. E aí eu vou dizer se aprovo ou não. Ó, daí tem umas coisas engraçadas aqui, ó. Este bigodinho, pensava um, alisando diante do espelho o fino busto, tem-se visto coisas. O caso é que ela gosta bem de cantar comigo, sonhava outro, recordando um dueto do Hernani. No fim de contas, a elegância é o fraco das moças, murmurava o terceiro, requebrando o talhe bem torneado. Um homem que valsa como eu chama atenção num baile. Que ela me acha engraçado, não há dúvida. Ora, o riso é o caminho do coração, dizia um repetidor de pilheres, espécie de bobo de sala, esfregando as mãos. Estas e outras esperanças viviam de ar, como os camaleões, e como eles mudavam constantemente de cor. Ora tinham o verde risonho da folha que nasce, ora o amarelo bronzeado da folha mirrada pelo sol, que o vento leva de envolta com o pó. Aí, eu acho que esses três, eles não contam com o quarto candidato, que na verdade, ele nem é candidato, ele já é o escolhido da Guida, desde o início da história. O mais engraçado de tudo isso é o seguinte, esses três, eles fazem o maior esforço, tanto para agradar a Guida, né, a moça, quanto o pai da moça e as pessoas ali em torno para se aparecerem. E, no entanto, o escolhido, ele não aparece na festa, ele não frequenta a casa dela, ele não faz nada para aparecer, pelo contrário, ele foge dela. E parece que quanto mais ele foge dela, mais ela gosta dele, mais ele gosta dela. E ele sempre tem uns encontros assim, fortuitos, sabe? Ele até fala assim, ai não, eu não vou passar por essa estrada porque eu vou ver a fulana. E aí ele foge, talvez, às vezes vai por outra trilha, encontra ela tá em perigo, é a cachorrinha dela que tá em perigo. Ele vai fazer um favor para alguém, daí lá nesse lugar que ele vai fazer o favor para alguém fala, ai, tem uma moça que aparece aqui de vez em quando, me ajuda. Daí passa um pouquinho, chega essa moça, a hora que vai ver, essa moça
do qual ele tem fugido, que é a Guida. E aí, essa partezinha que é bem engraçada. Ó. Dei o recado, respondeu que há de escrever ao senhor comendador agradecendo. Escrever? Perguntou Guida. Sim, senhora. Então não vem? Pode ser. Bem. Guida herdara do pai certa impetuosidade do desejo, que foi a origem da riqueza do capitalista, e devia exercer na vida da filha notável influência. Depois do último encontro com o Ricardo, que é esse, né, que já é o escolhido dela, naquela manhã teve desejo de conhecer o advogado, desejo que revelou com franqueza na ocasião do almoço, pedindo a Guimarães que o apresentasse. Não confiando, porém, na promessa do moço, ao levantar-se da mesa, tomou o braço do pai e preveniu-o de sua intenção de mandar o Daniel convidar a Ricardo da parte dele, Soares. Manda, respondeu o pai com indiferença, habituado a confiar todas essas minúcias domésticas à mulher que as abandonava à filha. O Daniel partiu imediatamente e o resultado de sua incumbência acabava ele de comunicá-lo à moça com a sua imperturbável gravidade. Lembrando que esse Ricardo, ele finge que não gosta dessa Guida. Ele é o contrário desses moços. Esses moços, esses três, né? Eles estão o tempo inteiro tentando seduzir a Guida, tentando, né, provar alguma coisa para ela e para o pai dela, enquanto ele não, ele finge o tempo inteiro indiferença para com ela. Mas quando ele está sozinho, o que ele faz? Ele faz desenhos, esboços dela, né? Enfim, no fundo ele esconde um grande sentimento por ela. E ela no caso, ela devolvia sempre a indiferença para ele. Mas agora, nesse momento, ela fala, vou chamar ele para vir aqui em casa, né? E aí fala que ela ela é decidida, assim como o pai dela. E aí ela manda que o chamem. Por isso que ela pergunta, se ele está vindo, Is he coming? Aqui que tá em inglês mesmo, vem? Guida disse que não, com um ligeiro aceno de cabeça. Why not? Por que não? Novo aceno exprimiu a ignorância da moça a respeito do motivo por que Ricardo não vinha. Contudo, o tato de sua alma de mulher lhe indicava, embora vagamente, a natureza daquele motivo. Ele é pobre, pensava ela, muito pobre. Há de ser suscetível, portanto. O problema aqui é que esse Ricardo, ele não gosta dela. Ele acha ela muito snob, muito riquinha, egoísta, enfim, ele tem uma visão assim muito negativa sobre ela. Só que com o tempo, essa visão negativa que ele tem sobre ela começa a mudar. Porque as pessoas, ele vai conhecendo uma pessoa ou outra, tem uma família, né, pelo menos que ele conhece, que conhece a Guida e que diz para ele, olha, essa moça é muito generosa, ela ajuda a gente, ela ajudou, enfim. E aí ele parece que começa a mudar aquilo que ele acha dela, né? Talvez Ricardo se ofendesse com o convite, feito por intermédio de um criado, e a sua resposta de que havia de escrever agradecendo manifestava bem o seu pensamento. Era uma alusão. Guida se desculpava consigo mesma, dizendo que Daniel era mais do que um simples criado. Era um homem de confiança de seu pai. O convite por esse intermédio parecia-lhe tão delicado como por carta, sem a solenidade que ela justamente não lhe queria dar. Enfim, eu não sei, parece que ela não sei se, eu acho que ela não escreveu a carta. Ela mandou que outra pessoa escrevesse, que é esse Daniel, e parece que ele não gostou disso, né?
Talvez ele esperasse que ela escrevesse e ela não fez. Ela mandou que outra pessoa fizesse, que é o criado. E ele se sentiu ofendido. Se Guida desejava anteriormente a presença do moço em sua casa, agora mais do que nunca, duas razões atuavam em seu espírito: a contrariedade do obstáculo e a vontade de desvanecer uma lembrança delicada apenas. Mudava-se em capricho. Capricho? Quem não sabe o que é isso? A palavra está dizendo: é a alma da mulher que se precipita sobre uma ideia com a mesma temerária vivacidade e petulância da cabra selvagem a arremessar-se pelas arestas do despenhadeiro. Guida sentou-se ao piano e começou a preludiar. Não tardou que o Guimarães se aproximasse, atraído pelo imã, e bordasse sobre o tema da música uma dessas falas que parecem um crochê de palavras de diversas cores. Não pretende apresentar hoje seu amigo, Sr. Guimarães? Como? Que amigo? Já se esqueceu? Com efeito. Lembro-me, o Nunes, mas hoje? Então, quando há de ser? Qualquer outro dia. Se não for hoje que ele está na Tijuca, nunca mais o senhor achará uma ocasião para apresentá-lo. Amanhã estou certa de que já nem se lembrará disso. Sou esquecida, é verdade, mas a senhora, dona Guida, lembro-me até demais. Pois lembre-se menos de mim, para se lembrar mais do que prometeu a meu pai. Vá buscar o seu amigo. Agora? Neste momento, disse Guida, levantando-se. Mas se não sei onde ele está, Daniel há de saber. Vou dizer-lhe que selle o seu cavalo e o acompanhe. Chegando à porta, a moça deu as ordens necessárias. Mas, dona Guida, confesso-lhe que poucas relações tenho com Nunes. Depois que nos formamos há 6 anos, é a primeira vez que nos encontramos. Mesmo em São Paulo, nunca fomos amigos, apenas conhecidos. Chegou à corte, não o visitei, não me julgo, pois, com direito a procurá-lo assim de repente. Tudo isso o senhor devia ter pensado antes de se comprometer. Agora tenha paciência. Seu pai costuma dizer que dívidas não se perdoam. Ainda há uma razão. Eu sei que o Nunes pôs aqui um escritório de advocacia, porque viu o anúncio, mas se procede bem, se é homem fino, capaz de entrar na primeira sociedade, ignoro. Não posso, portanto, tomar sobre mim a responsabilidade de trazer à casa do comendador um moço que pode praticar algum ato. Guida sorriu. Esse receio não tenha, eu absolvo da responsabilidade. Mas o comendador fica por minha conta. Não devo abusar. Guida olhou o moço com certo ar resoluto. O senhor não vai? A senhora fica zangada comigo? Oh, não, muito agradecida, ao contrário. Soltando essa frase cheia de ironia, a moça deixou Guimarães atordoado e voltou-se para sua mestra, que lia nesse momento um número de Illustrated London News. A senhora hoje há de jantar perto do Sr. Guimarães. Se ainda restava alguma hesitação no espírito do filho do procurador, desvaneceu-se de súbito e completamente diante daquela terrível ameaça. Jantar perto da inglesa significava o mesmo que ficar-lhe hipotecado pelo resto da tarde e por toda a noite. Para evitar essa calamidade, Guimarães entendeu que não lhe restava outra saída senão obedecer ao capricho da menina, partindo em busca do colega. Isso porque ele não sabe, né? Porque ele quer casar com a Guida, mas ela tá pedindo para ele chamar o amigo dele, colega. Porque, enfim, na verdade é o rival dele, né? Já vou, dona Guida. Esquecia-me de dizer-lhe que seu colega tem um amigo, um companheiro. É preciso convidar a ambos. Sim, senhora, cumprirei a sua ordem, mas não me condene a jantar perto da mestra. Se trouxer quem o substitua, disse Guida rindo. Fica a meu cuidado. Enfim, tá ficando muito longo já. E aí ela manda que chamem, né?
acho tão bonitinho esse casal. E aí parece que ela vai ficar por lá esperando. Será que ele vai conseguir trazer o rapaz ou não? Olha só que fala aqui. Quem será esse moço? Parece que os candidatos estavam fumando no jardim, e aí começaram a perguntar, mas quem será esse moço? Olha só. Quem será esse moço? Guida passeia a cavalo todos os dias, não terá encontrado anteriormente? Algum romance começado, quem sabe? Ó, não há dúvida. Por que motivo ela daria tamanha atenção àquele boneco, se não fosse o desejo de obter dele um serviço? E o tolo prestou-se. Nogueira meditou alguns instantes e por fim murmurou: a coisa desta vez é séria. Atirando fora a ponta do charuto, entrou na sala. Ai, tô curiosa. Será que ele vai? Ou não vai? Ah, ele tinha respondido que não ia, né? Ah, sim. Ela mandou a cartinha pelo criado. Ele não gostou, falou que não ia. E aí ela mandou irem buscar ele. Ah, meu Deus. Que ela pensou, né? Ah, mandei o criado escrever a carta e ele provavelmente não gostou, por isso que ele não vem. Agora eu vou mandar ele buscar ele pessoalmente. Aí eu quero ver ele não vir. Tchau. Deus abençoe vocês.